Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 19 anos, esse é o Agulha Quebrada e hoje estou me sentindo supersônico. O dia 13 de julho é considerado o dia do rock pelo fato de no mesmo dia, em 1985, ter ocorrido o Live Aid, que contou com diversas participações históricas, como por exemplo do Dire Straits, do David Bowie, do Sting, as reuniões do Black Sabbath, do The Who, do Led Zeppelin, mas eu acredito que a apresentação mais memorável tenha sido do Queen. Mas hoje eu não falarei sobre o Live Aid, mas sim sobre os meus discos favoritos. Eu escolhi 5 entre vários dos meus discos favoritos para falar, e já vou adiantando que eles não estão em nenhuma ordem de preferência, mas sim na ordem que eles foram entrando na minha vida. E sem mais delongas, vamos lá. Definitive Maybe, o disco de estreia do Oasis. Eu acho que nunca falei aqui no canal que eu gosto de Oasis, ou melhor, o quanto eu gosto de Oasis, sendo uma das minhas bandas favoritas. Eu nunca fui a um show ao vivo deles e eu acredito que eu não gostaria tanto assim que os irmãos Liam e Noel Gallagher fizessem as pazes para uma reunião. Em suas respectivas carreiras solo, eles andam fazendo música de tanta qualidade, além de cantar músicas do Oasis, que eu acho que não gostaria tanto assim de uma reunião, mas se eles se reunissem, eu iria no show de qualquer maneira. O Oasis foi a primeira banda de rock que eu me apaixonei, que eu tomei para mim com muito carinho. Eu já conhecia vários clássicos da banda que eu ouvia no carro do meu pai, como Wonderwall, Don't Look Back in Anger, All Around the World, mas nunca dei muita bola. Para mim aquelas músicas serviam apenas de música de fundo enquanto a gente ia de um lugar para o outro. Foi só depois de um amigo meu, chamado João Vitor, no início de 2016, me mostrar a faixa Wonderwall, que eu já conhecia, como eu disse antes, mas não dava bola, para eu finalmente prestar atenção ao Oasis e ver a qualidade musical que eles possuíam. Precisou um amigo me mostrar as músicas para eu finalmente dar atenção para elas. Não vou negar que de tanto ouvir o Wonderwall, hoje em dia nem me passa pela cabeça em botá-la para ouvir, mas é inegável a qualidade musical que essa música possui. No entanto, tanto Wonderwall quanto Don't Look Back in Anger são clássicos do segundo disco da banda, o What's the Story Morning Glory, e hoje eu falarei sobre o disco de estreia deles, o Definitive Maybe, que foi lançado em 1994, no mesmo ano em que o guitarrista do Nirvana, o Kurt Cobain, se suicidou. Durante um tempo, a maior parte das músicas que faziam sucesso, que estavam no topo das paradas, eram americanas, eram dos Estados Unidos. E com a morte de Kurt, podemos dizer, encerrando o grunge, com o Definitive Maybe, a banda, o Oasis, trouxe o rock and roll de volta para a Inglaterra. Só dizendo que esse disco possui o hino do Oasis, Live Forever, que já vale o álbum todo, e falando em Live Forever, eu gosto tanto dessa música que eu escolhi para ela tocar na minha formatura do ensino médio. E falando em formatura, no mesmo período que esse disco foi lançado, em 1994, a faixa Whatever serviu de lado B para uma das músicas que eles estavam lançando no mesmo período, como single, e essa Whatever serviu de música de formatura do meu ensino fundamental. Já dá para perceber o quão importante o Oasis é para a minha vida, e Live Forever sintetiza tudo que o Oasis e esse disco é, que é a liberdade, é aproveitar cada momento da vida, e é por isso que esse disco está nessa lista. The Queen is Dead. Eu já disse em outro vídeo que eu alterno entre o The Queen is Dead e o Strange Always Here It Comes entre o meu disco favorito do Smiths, mas hoje eu escolhi esse aqui. Seguindo a cronologia do disco anterior, eu comecei a me apaixonar pelo Smiths entre o final de 2016 e o início de 2017. Eu já conhecia algumas músicas da banda e várias da carreira solo do Morrissey, que o meu pai ouvia no carro, mas que nem o Oasis eu não dava muita bola. Só que no final de 2016, meu pai estava ouvindo um show solo do Morrissey e eu pensei, pô, vou dar uma chance para essa banda, para o Smiths. E quando cheguei em casa, fui ao Spotify e a primeira música que eu ouvi da banda foi A Hush and a Push of the Land Is Ours, do disco Stranger Ways Here It Comes. Podemos dizer que foi amor à primeira ouvida e eu ouvia essa música em looping, sem parar.
A partir dela, eu comecei a ouvir outras músicas do Smiths, como Hand in Glove, Panic, Ask, This Charming Man, que é a minha faixa favorita da banda, e por aí vai. No entanto, quando eu cheguei ao The Queen is Dead, a história foi diferente, começando com a faixa título, que é uma porradaria sonora, tendo como terceira faixa a música I Know It's Over, que é uma das músicas mais tristes da história, e quando se está triste, parece que o Morrissey canta a música diretamente para você. Abrindo o lado B do disco, outro clássico furioso, Big Mouth Strikes Again, um outro hino do Smiths, The Boy with the Thorn on His Side, e eu acho que o maior clássico do grupo, There is a Light That Never Goes Out, que por muito pouco não entrou no disco. Teve um dia, em março de 2017, que eu acordei de um pesadelo horrível. Eu tinha aula naquele dia e não consegui voltar a dormir, eu tinha acordado muito mais cedo do que o normal. Então eu fui para a sala tomar café e quando cheguei lá eu encontrei esse disco aqui, o disco de estreia do Smiths, que era do meu pai quando ele tinha minha idade e que ele estava planejando me dar. E eu não acreditei ao ver essa capa incrível, foi como se aquelas músicas que eu ouvia no Spotify estivessem se teletransportando para as minhas mãos através desse disco, e toda aquela sensação ruim do pesadelo foi embora. E para mim, o The Queen is Dead representa todo esse apoio como qualquer outro disco do Smiths, mas eu acho que aqui está muito mais presente. O lirismo de Morrissey pode despertar no ouvinte certos sentimentos que ele nem sabia que possuía. E para mim, o Smiths representa um selo de qualidade em relação a amizades. É impossível alguém ouvir Smiths e não ser legal, não ser bacana, não ter um coração grande e uma sensibilidade muito grande. É preciso ser muito sensível para se identificar, para se emocionar com as letras do Morrissey. E através do Smiths eu conheci muitas pessoas legais. E como eu disse antes, esse disco transmite todo aquele apoio que os outros discos da banda possuem, mas aqui no The Queen is Dead está numa forma muito mais clara, muito mais escancarada, mas além do apoio, o disco possui um lado político muito forte, como a faixa The Queen is Dead, ou até Big Mouth Strikes Again, que Morrissey fala do desejo de socar a primeira-ministra britânica da época, a Margaret Thatcher. E pela junção de tudo que eu disse antes, é por isso que esse disco está aqui. Layla and Other Assorted Love Songs, um dos maiores discos do rock e provavelmente o maior disco da carreira do Eric Clapton. Em agosto de 2017, eu comecei a ter aulas de violão e por causa disso eu decidi expandir o meu leque de referências musicais. Comecei a ouvir outras bandas, como o Pink Floyd, através do disco The Wall, e eu até pensei em colocar o The Wall nessa lista, no entanto, ele não é o meu disco favorito do Pink Floyd. Outra banda que eu comecei a ouvir nesse período foi o Led Zeppelin, através do Led Zeppelin 4, mas da mesma forma que o Pink Floyd, o Led 4 não é o meu disco favorito da banda. E no dia do meu aniversário eu decidi expandir o meu leque musical ainda mais, e comecei a ouvir o Eric Clapton por sugestão do meu pai. Fui até o Spotify, ouvi vários clássicos dele, como Cocaine, Tears in Heaven, a versão acústica de Layla. E para mim, essa versão nem era de fato uma versão, eu achava que ela era a original. E no mesmo dia eu ouvi a versão original, começando com aquele riff monstruoso de Clapton, transmitindo toda a sua fúria na guitarra e na letra, para depois cair num coda belíssimo de piano. E é impossível uma pessoa amante de boa música não se encantar. Eu só fui ouvir o disco completo alguns meses depois, eu ouvia uma ou outra faixa solta. No início de 2018 eu ganhei uma vitrola, mas eu consegui estragá-la muito rapidamente. E no mesmo ano, na Páscoa de 2018, eu ganhei esse disco e como a minha vitrola estava estragada, eu não tinha como ouvi-lo. Só alguns meses depois que eu finalmente pude ouvir esse impecável álbum duplo do Eric Clapton de ponta a ponta. Na época eu já tinha uma guitarra e para qualquer iniciante no instrumento, esse disco aqui é uma das melhores aulas que se pode ter. E a faixa que eu acho que mais representa isso é a música Key to the Highway, que possui vários improvisos ali no meio, tanto da guitarra solo quanto da guitarra slide. Uma outra música incrível desse disco, que eu acho que até às vezes um pouco esquecida, é a versão de Little Wing, do Jimi Hendrix, que para mim é a melhor versão
de todas que fizeram de Little Wing. Outra grande faixa é a música Tell the Truth, Bell Bottom Blues e, obviamente, a faixa título Layla. E com o passar do tempo, com eu melhorando cada vez mais na guitarra, eu comecei a ver a genialidade que esse disco possui, e é por isso que ele está aqui. White Album. A minha história com os Beatles no início foi um pouco complicada. Diferente de muita gente, eu tinha uma certa implicância com eles, com todos dizendo que eles eram a maior banda do mundo, que eles eram os maiores artistas do mundo. Eu pensava que não podia ser tudo aquilo. Eu já tinha tentado ouvir algumas músicas deles antes, mas nunca rolou muito interesse. Como eu falei antes, no final de 2017 eu comecei a ouvir o Eric Clapton e fui atrás da história de algumas de suas faixas, como por exemplo Layla, e descobri a história que envolvia o triângulo amoroso que era Eric, George Harrison e a esposa de George, Pattie Boyd, além da participação de Eric na faixa de George nos Beatles While My Guitar Gently Weeps. E foi através de George que eu comecei a ouvir os Beatles, através das suas faixas, tanto que por muito tempo ele foi o meu Beatle favorito. E a partir disso comecei a ouvir os discos do grupo, e o primeiro que eu ouvi foi o Abbey Road, que fez com que eu me apaixonasse pelo grupo, para depois ouvir todos a partir do primeiro. No entanto, quando eu cheguei ao White Album e o ouvi pela primeira vez, foi um grande choque. Não gostei do que eu ouvi, não gostei do som do disco, achei ele muito cansativo. Eu já conhecia algumas faixas do disco, mas o resultado final, ouvindo ele todo, não me agradou muito. Isso foi lá pela metade de 2018. No início de 2019, um amigo meu chamado Eduardo Echart botou no Twitter que estava ouvindo o White Album e eu pensei em dar uma segunda chance ao disco. E quando fui ouvi-lo no Spotify, não consegui passar da metade. Eu fiquei com isso na cabeça. O disco não podia ser tão ruim assim. Eu adorava todos os outros discos dos Beatles, mas esse aqui não me descia de forma alguma. Até que um dia eu fui andar de bicicleta e botei para ouvi-lo nos fones e dessa vez o disco me desceu um pouco melhor. E na vez seguinte um pouco melhor ainda e na outra vez foi melhor ainda. Eu decidi que iria ouvi-lo em vinil, que iria ter a experiência completa do disco. E foi o que eu fiz. Em março de 2019 eu comprei esse disco aqui e desde então ele virou o meu favorito do grupo. Eu reconheço que ele é um disco diferente, possui um som muito diferente dos discos anteriores, ele tem uma certa experimentação, como por exemplo na faixa Revolution 9. Mas é um disco que tem que ser ouvido de ponta a ponta, até algumas faixas que se fossem ouvidas fora do disco podem soar estranhas e menores, mas dentro dele fazem todo o sentido, como se as faixas grandes e as pequenas se complementassem. E esse disco, para mim, ele possui um certo charme, não só pela capa dele, mas pela história que tem por trás. Todas as brigas que os Beatles estavam tendo no estúdio durante a gravação me atraem ao ouvir esse disco. É como se as faixas aqui dentro contassem uma história, a história daquele momento, aquela briga de egos que acontecia no estúdio. E é por isso que esse disco está aqui. Goodbye Yellow Brick Road, acho que o maior clássico do Elton John. Ano passado estreou a sua cinebiografia, o Rocket Man, e eu não vou negar que antes do filme eu não conhecia muitas músicas dele, mas para o filme eu comecei a ouvir vários discos do Elton no Spotify, como o auto-intitulado Elton John, o Mad Men Across the Water, o Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, e para mim o melhor de todos foi esse aqui. Cada uma das 17 faixas desse álbum duplo do Elton John possui algum destaque, como se fosse uma coletânea dos seus maiores sucessos, com clássicos como, por exemplo, a faixa de abertura Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding, passando por Candle in the Wind, faixa dedicada a Marilyn Monroe, para depois ir para uma das músicas do Elton que eu mais gosto, Benny and the Jets, e depois a faixa título Goodbye Yellow Brick Road, e mais para o final do disco, a faixa Saturday Night Alright for Fighting, outro clássico do Elton. E foi por causa desse disco que eu me apaixonei pela obra do Elton John. Nenhuma música aqui é menor que outra, todas ajudam a transformar esse disco no maior clássico que o Elton já lançou. E é por isso que ele está nessa lista. Espero que tenham gostado da seleção desses discos. Como aparece na descrição, essa é apenas a parte 1.
Em dezembro terá uma parte 2 que contará com outros 5 discos que estão entre os meus favoritos. Espero que quem tenha assistido ao vídeo até aqui tenha gostado e se interessado, e não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e curtir o vídeo caso tenha gostado, além de compartilhar com seus amigos que gostam de música para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, além de seguir o Insta do Agulha Quebrada, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Até a próxima!